Fala, Henrico, bom Oi, dia. Edu, oi, Pedro, tudo bom? Bom dia. Tudo jóia, bom dia. Tudo certo, Henrico? Boa. O Bom, muito que bom. vamos falar aqui hoje de tecnologia? Acontecemos algumas coisas essa semana. Acho que o mais interessante da gente comentar talvez seja o caso do New York Times com a Perplexity, que foi aí uma surpresa para muita gente. A gente teve uma ação que começou nos Estados Unidos agora contra a LLM, talvez eu acho que a mais disruptiva até agora, que mais fez barulho no caso, que foi uma acusação do New York Times da Perplexity estar roubando ali os dados deles das matérias pagas para o treinamento do próprio LM. Então, vocês que provavelmente usam o ChatGPT, o público que está assistindo a gente, quando a gente pesquisa alguma coisa, esses LLMs têm esses mecanismos de estar aí procurando na internet todo o conteúdo que é aberto para estar dando uma resposta para a gente. E o problema do New York Times foi justamente que as matérias ali que estavam sendo devolvidas pela Perplex eram matérias que já estavam no paywall, que a gente chama, que são matérias de assinantes pagas. Isso foi que começou todo o problema aí que está levando ao caso aí da ação bilionária do New York Times. Além disso, a gente também tem um problema grave de alucinações, onde a Perplex está dando falas de matérias ou até mesmo de reportagens assinadas pelo New York Times que no final do dia são falsas, não existiu. Então, acho que esse é o primeiro burburinho grave que a gente está tendo aí ao longo da semana. Boa. E até isso chama bastante atenção, porque, se eu não me engano, a Meta, ela acho que fechou um acordo com alguns canais de mídia para poder fazer isso. E como você tem visto, da Meta chegou a dar problema também ou não? Como que foi? Perfeito, Pedro. Tem muita gente que está vendo isso até como uma perseguição à Perplex, porque quando você pega a Meta, quando você pega a ChatGPT, existiram algumas parcerias ali de comunicação e mídias, e a Perplex foi uma que bateu o pé desde o começo, falando que não ia fazer acordo nenhum. Então, no momento, é o primeiro caso que a gente está tendo, da primeira Big Tech aí se envolvendo com isso, e muitos dizem que está sendo um aviso das grandes mídias de: olha, LLM, se vocês quiserem estar aqui se envolvendo com a gente, usando a gente como referência, eu acho bom a gente fazer uma parceria, porque no final do dia a gente está processando vocês por uma concorrência desleal aí de estar substituindo as nossas matérias pagas pelo uso simplesmente do LLM. Então, entra aí num debate grande de regulação também e parcerias. Sim. Realmente, isso tem chamado bastante atenção, até porque, como são coisas novas ali, novos problemas ali acabam aparecendo, esses processos acabam sendo cada vez mais normais, mas vamos ver. Que mais, Henricão? Que mais temos sobre tech para você trazer? Cara, tiver uma novidade legal, vocês estavam falando agora de Musk, Bezos, né, da corrida do espaço. Se a gente voltar um pouquinho aqui para a Terra, a gente teve uma informação muito bacana. O governo de El Salvador, que já é conhecido aí por estar fazendo bastante inovação, né? A gente pega um país de poucos milhões, 5, 6 milhões de habitantes aí, ficou muito conhecido recentemente pelo caso de erradicação da violência, das gangues, no caso da máfia interna que tinha lá, do caso alto da escolarização, das criptomoedas, dos criptoativos, e agora do IA. Eles fecharam uma parceria com o Musk para estar usando o Grok em mais de 5 mil escolas públicas. Falando assim, parece um número pequeno, né? Às vezes é o número de escolas que a gente tem na cidade de São Paulo, mas apresenta um número significativo aí do país que vai estar sendo implementado o IA. E aí eu sou, por exemplo, um forte defensor da tese de estar usando o IA para personalizar ali uma entrega para um aluno que antes ele não tinha acesso. Às vezes tinha que ficar ouvindo ali, no caso, o professor falar algo e passou batido, ele não entendeu, ou quando ele ia ter o tempo de estudo dele sozinho, não tinha ninguém para ensinar. O IA do Grok, do Musk, entra justamente para isso, para esse apoio do aluno de estar podendo personalizar ali as perguntas como se fosse um professor particular, um tutor particular ajudando ele. Não só os alunos, mas também os professores, que vai estar ajudando na criação de PowerPoints, por exemplo, apresentações de sala de aula, até conteúdos e correções de provas. Então, vamos ver, eu acho que é o primeiro grande caso que a gente está tendo aí de um governo adotando para as escolas públicas o uso de IA. Vai ser bem interessante, principalmente El Salvador, que está sendo um piloto de várias novidades legais, e eu acho que vai ser bem bacana. Sim, interessante. Estou olhando aqui sobre esse fato. Não é simplesmente usar AI, né? Porque abrir o Grok e falar sobre o Grok com os alunos, qualquer instituição poderia fazer. É a construção de uma trilha de aprendizado específica para cada um dos estudantes, que se ajusta às preferências, ao nível de cada um deles. Então, é um processo bastante customizado e que vai chegar a mais de 1 milhão de estudantes. Bacana essa pauta. Muito legal. E Henrico, Perfeito, perfeito.
Eu ia comentar até sobre o Grok também, acho que é legal trazer esse ponto, porque assim, muitas pessoas conhecem o Grok apenas pelo Twitter, né? Vê ali, pergunta para o Grok responder, mas ele trazendo para a implementação disso, explica um pouco mais sobre o próprio Grok, né? Como que ele pode ser utilizado, enfim, as ferramentas, que eu acho legal trazer isso para as pessoas que às vezes já viram, mas não sabem de fato como é a profundidade dele. Perfeito. Bom, o Grok se enquadra que nem qualquer outro LLM, né? Você tem ali, no caso, o chat que você consegue estar falando, que é o caso do chat GPT, quando a gente usa, que é o caso da Perplexity, que é o caso do IA do Google, do IA da Meta e qualquer outro IA que a gente tem aí, o uso do chat. A diferença é que ele ainda se considera um modelo open source, né? Assim que a gente chama, então ele tem um custo para nós, programadores, mais baratos do que outros LLMs em gerais. E para o público comum, você pode estar usando ele simplesmente aí como um novo mecanismo de LLM, um novo mecanismo de chat, né? Eu acho que a gente até comentou sobre isso semana passada. Putz, qual que é o melhor chat para eu estar usando, né? Eu acho que na época a gente estava falando sobre a Gemini e o modelo novo do Gemma 3 e qual que é o melhor para você. Eu acho que cada LLM está entrando em alguns pontos específicos, né? Quando a gente fala de Grok, por ser do Elon Musk, ele está batendo muito no ponto do eu não vou matar nada, né? Você fala com o chat GPT hoje, você tem várias diretrizes, vários guardrails, que a gente chama em termos de programação, que são mecanismos que a gente fala para estar orientando o usuário a não ter uma conversa muito extensa para temas sensíveis. Então, às vezes, suicídio, por exemplo, é um tema, ou às vezes um caso de algum crime em geral, ou fazer uma piada com algum político. O Grok ele é o mais conhecido por ser um modelo mais assim, tá tudo liberado, entre aspas. Então, o fato de estar usando ele como mecanismo agora, para esse caso de El Salvador, entra num ponto diferente, né? Está sendo feito um aplicativo somente para isso, mas para você, usuário comum, super convido para usar e testar o Grok. Talvez você tenha uma experiência bacana, até mais divertida, muitos falam, do que os outros LLMs mais tradicionais. Boa, muito bom. Não sabia dessas funcionalidades. Confesso que o Grok eu só conhecia ali pelos comentários do Twitter, mas agora eu vou testar também o Grok. O Grok tem essa feature de ser uma AI também integrada a uma rede social, que é um grande diferencial competitivo que muitas outras tecnologias de inteligência artificial não têm. Né? Tem um X para plugar o Grok e fazer a tecnologia cada vez mais conhecida.